Glória a Deus. Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero primeiro dar a notícia do pastor. Ele continua melhorando, mas ainda não pode passar muito tempo sentado. E aí pede desculpa por não estar aqui hoje. Eu já ministrei a ceia para ele. Ele está bem, está lá dentro. E manda um abraço carinhoso à igreja. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E a gente vai ler do versículo 11 ao 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 11 até o 14. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem renovar a esperança do teu povo, vem trazer encorajamento e fortalecimento ao teu povo, sobretudo aqueles que têm andado por vales áridos, por vales secos, e que têm achado que sua esperança se esvaiu, sua esperança se perdeu. Nós queremos clamar a Ti, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha renovar a nossa fé, a nossa esperança e nos fortalecer em Ti e na força viva do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, todos nós conhecemos esse texto. É o texto que fala da grande visão dada ao profeta Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. E essa visão foi dada ao profeta no momento dramático do povo de Deus, que foi o cativeiro de Babilônia. E ele levanta, o Senhor levanta o profeta e leva o profeta a um lugar que cheirava a morte. E eu acho muito interessante que quando tudo parecia irremediavelmente perdido, não foi para um lugar aprazível que o Senhor levou o profeta. Ele levou o profeta para que ele levasse um choque de lucidez primeiro, e para que depois o Senhor ministrasse esperança ao profeta, e através do profeta, esperança ao povo, sobretudo aquele remanescente fiel que permanecia ali, embora a maioria da nação tenha se rebelado e tenha apostatado da fé com uma terrível idolatria. Havia sempre, em todo tempo há um remanescente fiel que busca o Senhor, que se curva diante de Deus, que clama por respostas do céu. Então, o que o Senhor revela no texto citado? Primeiro, os ossos secos da visão representavam toda a casa de Israel, que se sentia sem esperança e de todo exterminado. E aí a gente para pensar aqui em quantos no meio de nós temos nos sentido assim. São tantas horas de escutas, são tantas agonias vividas pelo povo de Deus,
E invariavelmente, no meio das agonias, nós tendemos a dizer que a nossa esperança se esvaiu, que a nossa esperança se perdeu. E o Senhor diz, então me disse, filho do homem, podem esses ossos reviver? No outro versículo, logo no início do texto, é bom que vocês leiam todo o texto. Ele faz essa pergunta ao profeta, é uma pergunta que nos parece retórica, uma pergunta que não pede uma resposta, mas ele traz uma resposta extremamente sábia. Ele diz, Senhor Deus, Tu o sabes. E aqui nesse texto, quando o Senhor levanta o profeta, mostra a ele o que está acontecendo, ele diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quantos no meio de vocês, que nos ouvem hoje, num determinado momento tem se sentido assim? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como orar. As coisas que eu mais escuto, as frases que eu mais escuto são, eu não sei mais como orar. Eu não sei mais o que pedir. Eu acho que os ouvidos do Senhor estão fechados para que não possam ouvir a minha voz. E por aí vai as queixas que nós escutamos. Em segundo lugar, o Senhor revela no texto, Ele manda que o profeta profetize sobre aqueles ossos secos. Olha que coisa interessante. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Agora deixa eu dizer uma coisa. Por que o Senhor manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos secos, sobre aquele vale de ossos sequíssimos? Porque naqueles dias, muitos eram os profetas que se levantavam para dizer que o cativeiro estava acabando. Olha, seu sofrimento vai terminar, as coisas vão ficar bem, logo, logo tudo vai voltar ao normal. O cativeiro durou 70 anos. E aqueles falsos profetas andavam livremente no meio do povo e profetizavam segundo os seus próprios corações. Profetizavam coisas que o Senhor não havia falado. Mas aí ele levanta o profeta e leva o profeta àquele vale, cheirando a morte, repito, e ali ele manda, olha, isso aqui é a casa de Israel, eles estão assim. Eles estão assim, eles estão se sentindo assim. Mas eu quero que você se levante e profetize sobre esse vale de ossos secos. E sob a ordem do Senhor, ele se levanta e profetiza. Terceiro lugar, o Senhor promete não apenas abrir a sepultura do seu povo, mas vivificá-lo. Vivificar aquilo tudo que estava morto, estava exterminado. Ele diz, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E aqui eu peço licença ao Espírito de Deus para fazer uma aplicação deste texto aos nossos próprios vales de ossos secos. E aí a gente traz algumas considerações. E a primeira coisa que eu queria dizer à igreja é que, sim, outra vez, eis-me aqui, visitando este lugar que cheira a morte por todos os lados. Esse texto seguramente é um dos textos mais queridos. Não seria essa uma incursão mórbida demais? Você pode perguntar. Por que esse texto? Por que não o Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é aqui. Eu creio que é exatamente aqui. Apesar de tudo ao redor desse vale cheirar a morte, a desolação, é aqui que a vida irromperá da maneira mais profusa.
É nessa situação que você está vivendo, essa situação que você não vê saída, essa situação que você não encontra respostas, parece que o céu se tornou de bronze. Aquieta teu coração. Deus está fazendo uma obra linda na nossa vida. E muitas vezes o agir de Deus é doloroso demais para seres humanos, imperfeitos, limitados. E muitas vezes as lágrimas acabam sendo o nosso alimento. Sempre que as coisas ficam muito difíceis, para mim pessoalmente, eu vou visitar esse lugar. Ele me inspira a ter esperança, mesmo quando tudo parece perdido e sem saída. E todo cristão, em sã consciência, precisa ser dependente da esperança viva que é o Cristo. Não há nada impossível para o nosso Deus. Assim como o Senhor se manifestava no passado através de várias formas, de várias maneiras de ação, Ele tem se manifestado na minha vida pessoal como Deus do impossível. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e grandes coisas Ele fará. Fácil não está para nenhum de nós. Segundo lugar, o povo de Deus do passado, dos dias do cativeiro de Babilônia, havia perdido a esperança e se achava exterminado. E o Senhor levanta ali o profeta no momento mais dramático, para que ele tivesse a real compreensão daquela situação. Muitas vezes é preciso que nós olhemos para a situação, nós olhemos para aquilo que estamos vivendo. Não tem saída, não tem saída humana. Mas a nossa saída vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Confia naquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que Ele opera em nós. O Senhor leva seu profeta para ali. Depois o Senhor faz ele andar ao redor daquele vale, ele contemplar aquele ambiente de horror, de caos. Eram ossos sequíssimos, não eram esqueletos arrumadinhos, eram ossos e ossos de várias partes do corpo, largados na superfície daquele vale. E ele faz o profeta a grande pergunta: podem reviver esses ossos, filho do homem? E é muito interessante que ele responde de uma maneira muito sábia. Ele não ousa responder, porque não havia meios de se cogitar vida daquele lugar. Mas ele coloca a resposta na boca de Deus. Coloque a sua resposta, a resposta que você precisa, na boca de Deus. E ele diz: Senhor Deus, Tu o sabes. Que nós possamos fazer assim. Terceira coisa que me faz parar para pensar: o Senhor mandou que o profeta profetizasse vida sobre aquele lugar, completamente exterminado. O Senhor estava mandando o profeta fazer uma confissão de pensamento positivo? Não. O Senhor estava mandando que o profeta profetizasse vida sobre aquilo que estava absolutamente morto. E eu queria que vocês hoje tivessem essa visão do vale de ossos secos. Eu queria que vocês hoje olhassem para as situações que muitos de vocês têm vivido nesses dias e crescem de todo o coração, e que pudessem responder como o profeta Ezequiel ao Senhor: Senhor Deus, Tu sabes aquilo que Tu podes fazer nessa situação, em nome de Jesus. Não gostaria de falar sobre a questão literal do cativeiro de Babilônia, mas sobre os inúmeros cativeiros que experimentamos vida fora, sobretudo nos últimos tempos. Quantas situações que cheiram a morte em nosso meio. São enfermidades graves e irreversíveis, tanto físicas quanto emocionais.
São relacionamentos partidos, sobretudo pela morte, do respeito, do zelo e da atenção. São perdas irreparáveis. São derrocadas financeiras que lançam suas vítimas à situação de penúria total. Quantos irmãos amados têm mergulhado em situações assim? Mas eu sou dizimista, eu oferto. Não tem nada a ver com isso. Quando o Senhor resolve trabalhar numa vida, quando o Senhor resolve ministrar algo a nós, nada importa. Ele vai fazer e vai ser perfeita a sua obra em nome de Jesus. E tudo isso sem contar com aquelas situações devastadoras que agregam de uma só vez vários itens da lista citada. E eu queria dizer uma coisa a você: se é uma coisa que gosta de andar os bandos, é problema. Se é uma coisa que problema não é solitário. Ele só gosta de andar feito corda de caranguejo, aos montes, aos cachos. E particularmente eu vou dizer uma coisa a vocês: nos últimos tempos só vende cacho feito pitomba. Nunca vi tanta coisa junta ao mesmo tempo. Tem hora que eu digo: Senhor, tenha misericórdia, um de cada vez. Mas aí eu me lembro da minha querida irmã Edna: Senhor, manda tudo que tu quiseres, mas sustenta a minha fé. Oração linda, irmã Edna. Oração abençoada. E eu tenho feito essa oração nos últimos tempos, pedindo que o Senhor me sustente, me fortaleça nele e na força viva do seu poder. E aí a gente para e se pergunta: o que nós aprendemos aqui? Primeiro, voltemos para o vale. O que vemos ali? À medida que o profeta, em obediência ao Senhor, profetizava, um grande mover de Deus começou a acontecer. Começou a se ouvir o barulho do mover de Deus. Uma vez eu li uma frase muito interessante que dizia o seguinte: às vezes as bênçãos de Deus vêm estilhaçando vidraças. Às vezes a gente ora, a gente clama, a gente chora por uma situação e de repente começa o grande mover de Deus. No caso desse vale, era osso procurando osso. Eram os ossos se encaixando, os esqueletos se formando. E ali um grande barulho começou a se ouvir na superfície do vale. Eis que vieram os tendões, vieram as carnes, a pele, e por último, o Senhor manda que o profeta profetize o Espírito, e o Espírito veio sobre aquele exército numeroso que se pôs de pé e enchia a superfície do vale. E assim, o que estava morto reviveu. Amém? Segundo lugar, assim eu creio de todo o meu coração que relacionamentos podem ressuscitar. Eu celebrei uma cerimônia de casamento há uns anos atrás de um casal que passou 12 anos divorciado. Cada um foi para um lado. Esse casal se reencontra, se reapaixona e se recasa. Porque o Senhor, não há impossíveis para Ele em todas as suas promessas. E aí a gente para e começa a pensar: enfermidades graves e malignas podem ser revertidas. Situações irremediáveis podem ter solução. Tudo, enfim, pode ter solução, porque todas as possibilidades estão nas mãos soberanas do nosso Deus. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para o vale de ossos secos. O Senhor pode mudar essa situação. E grandes coisas o Senhor fará. O Senhor vai ressuscitar sonhos. O Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Muitas têm sido as lágrimas de muitos de nós. E grandes coisas o meu Senhor fará. E eu já glorifico o nome dEle por causa disso. Terceiro e último lugar, não percamos a esperança. E que possamos dizer como profeta: Senhor Deus, Tu sabes o que fazer nesta situação que tem nos assolado.
Profetizemos sobre os nossos vales de ossos sequíssimos e veremos a glória de Deus descer em cada um deles. E tudo aquilo que tem estado morto ou à beira da morte há de ressuscitar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.